Graça e paz, amados de Cristo. Alguém me disse que tem que ter muita coragem para falar a verdade. Mas eu acho que tem que ter mais coragem ainda para mentir em nome de Deus. Esse é o nosso assunto de hoje e é muito sério o que eu vou falar aqui hoje. Amados, você que chegou aqui, que já é inscrito no nosso canal, peço que você já vá dando aí seu like, já vá comentando alguma coisa no canal sobre o assunto, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, que você entenda que precisa de ouvir a verdade acerca das máscaras que estão por aí, porque o irmão Ziel está aqui com o canal Evangelho Sem Máscaras, para tirar mais uma máscara que está sobre o sistema religioso. Você não é inscrito? Assista o vídeo. Se entender que o nosso trabalho é um trabalho sério, que estamos aqui para desmascarar as mentiras, então, estamos juntos. E o assunto, meus irmãos, de hoje é um assunto de uma seriedade muito grande. Porque falar que Deus mostrou algo, sendo que Deus não mostrou, é muito perigoso. A Bíblia chega a dizer, né, o profeta do Velho Testamento deixa muito claro que aquele que fala, assim diz o Senhor, sendo que Deus não falou, é muito sério. Eu confesso, irmãos, que na minha saída da ICM, Igreja Cristã Maranata, para quem não me conhece, eu fui membro de uma seita religiosa que chama ICM, e uma das coisas que eu fiz com muitas lágrimas foi pedir perdão a meu Deus. Se em algum momento eu induzido por emoções, por enganos, ou porque alguém estava dizendo não é de Deus, ou até talvez por maldade, eu não sei até que ponto, quando você está dentro de uma seita, até que ponto foge o limite de você ser mal para fazer algo, ou de você apenas induzido por aquele sistema, eu confesso. E eu pedi perdão a Deus. E eu digo isso, irmãos, porque nós temos procurado ser muito sinceros naquilo que nós falamos. E alguém me disse recentemente que tem que ter muita coragem para fazer o que nós temos feito, né? Eu, o pastor Solon e outros irmãos de outras seitas que saíram. Na verdade, irmãos, nós entendemos que quando Deus resgata alguém de uma seita religiosa, que é mais difícil do que resgatar de um mundo de drogas. A religião é um vício pior do que cocaína, do que crack, do que qualquer desgraça que tem por aí. Porque quando você está num vício de um álcool, você pelo menos sabe que está indo para o fundo do poço. Mas o vício da religião, você acha que está perto de Deus. Você é enganado. É terrível. Então, a gente fica seduzido. Quando você está ali dentro, você fica extasiado. Extasiado. Eu tenho visto pessoas entrando no meu canal me chamando de mentiroso. E a minha resposta é só uma: mostre-me onde estou mentindo. Irmãos, se tem uma coisa que os irmãos vão encontrar no canal Evangelho Sem Máscaras, é a verdade. E quando for só uma opinião minha, também vou dizer, essa é a minha opinião. Agora, eu falo de fatos. Fatos que qualquer um pode ver, mas não vê porque não quer. Fatos que eu via quando eu estava lá dentro, mas eu achava normal. É tudo assim mesmo. Mas que hoje nós precisamos de alertar o povo que está sendo enganado. E o assunto de hoje, irmãos, é um desses casos. A ICM, hoje o assunto é sobre a ICM. A ICM, ela gava muito que toda obra é por revelação. E um dos atos que é por revelação é o chamado levantamento de pastores, de diáconos, de obreiros, né, tal. Fazendo uma análise de lembranças do que eu vivi e também de momentos recentes, eu vim perceber que, na verdade, de revelação só tem o nome, porque tudo passa pelo ato de conhecer. E, na verdade, Deus só revela nessas instituições só o que está público.
É isso que eu cheguei à conclusão triste e verdadeira. Eu falei um vídeo sobre isso quando o pecado que está dentro das seitas pentecostais, inclusive dentro da ICM também, nenhum é revelado. Só revela depois que alguém descobre, conta, ou vazou, ou pegou o pastor na porta do motel, ou o Ministério Público, igual aconteceu na ICM, né? O Ministério Público revelou um escândalo de desvio de dinheiro, aí Deus começa a mostrar. Eu contei casos aqui de irmãs que estavam vivendo né, pelo marido um adultério no casamento, não tinha nenhum dom. A partir do momento que procura o pastor para contar, agora tem dons para toda hora. Então a conclusão que a gente chega é que tudo é feito apenas pelo que conhecemos. Mas quando nós falamos isso, alguém entrou no meu canal e disse assim: você está negando os dons da obra perfeita. E agora um irmão, essa semana, me mandou uma ficha de obreiros da ICM. Eu vou postar ela aqui. E eu vendo essa ficha aqui, eu falei, gente, aqui está a prova concreta de que claramente não tem nada por revelação. É tudo imaginação e conhecimento. Lá eles falam, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas a grande verdade é que em parte conhecemos e em parte conhecemos. Não tem nada de revelação. E eu vou provar para os irmãos aqui. Uma das passagens usadas, irmãos, eu não vou abrir a Bíblia hoje para não estender o vídeo, mas está lá em Samuel, é muito conhecida a passagem, quando Davi é escolhido para o ministério. Essa passagem é muito usada ali na ICM para mostrar que, da mesma forma que o profeta Samuel foi usado para revelar quem seria o rei depois de Saul, também nesta obra Deus revela. Inclusive, o nome que se dá ao pastor por um período antes da ordenação chama-se ungido. Quer dizer, igual Davi foi ungido, também o irmão é ungido e depois vai ser provado. Davi ficou 40 anos ungido e depois assumiu como rei. Assim é o ministério da ICM. Que Deus, então, como usou Samuel para escolher um dos filhos de Jessé, também usa, né, a obra é por dons e Deus escolhe. Como que aconteceu naquele caso ali da Bíblia? O profeta Samuel, Deus falou com ele que ele tinha que ungir um dos filhos de Jessé. Ele foi lá. Chegou lá, Jessé colocou todos os filhos que tinham aparência de rei, condições de ser rei, capacidade de ser rei, porque o rei não era apenas um cargo administrativo, era um comandante do exército, era tudo. Ele escolheu então os filhos que eram soldados, que eram homens já da guerra, que eram homens fortes, que eram valentes, colocou um após outro, começando do mais velho, era o primogênito, e Samuel chegou ali para escolher um dos filhos, né? E foi interessante, irmãos, porque depois de passar todos os filhos de Jessé, Samuel perguntou, mas acabaram-se os seus filhos? Acabaram-se os jovens, os mancebos? E Jessé então falou, não, tem um ainda, mas... Era como se Jessé estivesse dizendo, tá, irmão? Isso aqui agora eu estou conjecturando. Mas o que tem, ele não tem condição nenhuma, é um pastorzinho de ovelhas, é o mais novo, é um raquítico, E Samuel mandou chamá-lo, quando Davi chega lá o pastor de ovelhas, não tinha nenhum perfil de rei, ungiu ele, aquele ali seria o rei. Essa foi a história bíblica. E a ICM fala que lá na ICM é igual. Deus revela. Inclusive, quando vai orar com um pastor, com um diácono, para ser levantado, como eles dizem, fala-se, ao presbitério reunido, o Senhor revelou. Muito bem, eu vou contar para vocês agora, você que fica defendendo aí a ICM, né? Eu postei um vídeo essa semana falando alguns assuntos, e irmãos entraram, você é um mentiroso, eu estou lá, eu não vejo nada disso. Ou é cego, ou não vai no culto, né? Porque quem participa de Manaim, de reuniões, né, vê tudo. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu vou fazer para amanhã, sobre um texto, não perca o vídeo de amanhã, muito forte. Testemunho de uma família. Vocês vão ficar horrorizados. O que um pastor falou para uma família é coisa, assim, vergonhosa, mas eu vou contar. E eu vou abrir essa ficha aqui para os irmãos. Os irmãos vão perceber como que trabalha o presbitério.
De revelação não tem nada. Não teria nenhum problema, irmãos. Olha bem, presta atenção, irmãos. Não tem nenhum problema escolher um pastor do jeito que eles escolhem, desde que fossem honestos. Olha, irmãos, nós reunimos e nós entendemos que o irmão tal está apto para ser pastor. Não tem problema nenhum. É o critério que muitas igrejas usam. Qual o problema que tem? Nenhum. Não tem pecado nisso. Onde está o pecado? O pecado está em dizer que foi o Senhor que revelou. O Senhor revelou, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Aí está a mentira, o engano. E eu vou provar para vocês aqui. Essa aqui que vocês estão vendo é uma ficha chamada ficha de obreiros, né? Ela é uma, como se diz? Tem que se preencher essa ficha para levar para o presbitério, para lá no presbitério ela ser aprovada. Entendeu? Ela vai ser aprovada lá no presbitério. Eu ampliei um pouquinho aqui para os irmãos poderem ver com mais clareza. Veja bem, os irmãos vão ver aqui que é uma ficha Igreja Cristã Maranata, formulário de obreiros. Essa ficha, quando o pastor percebe que tem alguém na igreja em condição de ser um diácono, um ungido, pastor, ele preenche essa ficha. Agora, irmãos, quando é por revelação de Deus, quem dá a palavra final? É Deus ou o homem? A questão que alguém vai dizer assim, mas em parte conhecemos, em parte profetizamos. Irmãos, não larga de ser inocente. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, não pode se aplicar na totalidade como acontece aqui. O que é isso aqui? É uma ficha em que dados que o Senhor conhece de trás para frente, que é público, e de repente o presbitério tem que fazer todo um exame, se preenche todas as regras, para depois ver se o Senhor vai revelar. Eu fico pensando que Deus medíocre, irmãos, que está sendo o Deus da Maranata. Que Deus pequeno. Que Deus que a capacidade dele de saber dos detalhes é infímia. Eu sei que alguém vai dizer assim, você está negando então o seu ministério. Irmãos, eu não estou, primeiro que eu não estou nem um pouquinho preocupado com o título. Eu já falei isso em vídeos, que eu sei que tem muitas pessoas que estão lá dentro, que tem um chamado de Deus para um ministério, sim. Agora, não é porque eu tenho um chamado de ministério, quer dizer que Deus revelou aquilo que está lá dentro. É muito diferente, irmãos. Quando eu aceitei a função de pastor lá na ICM, eu não aceitei porque ao Senhor, ao presbitério reunido, não. Eu aceitei porque eu sabia que eu tinha um chamado para trabalhar. Louvado seja Deus, que Deus me tirou de lá para cumprir o meu chamado onde deveria ser cumprido, não dentro de uma seita religiosa. E eu creio que tem pessoas lá dentro que têm um chamado que Deus quer tirar de lá. Tá? Deus quer tirar de lá. Agora, o levantamento lá, como é chamado, não é por revelação, é por escolha. O problema é que eles não são honestos. É uma vergonha isso. Que se eles fossem honestos, não tinha problema nenhum, irmãos. O problema é a desonestidade. Falar que foi por revelação, sabendo que não foi por revelação, foi escolha. Está aqui a prova. A ficha vai falando, olha, qual a função que vai ser levantado, o tempo da função. Ele é do grupo de intercessão? Ele é responsável pelo trabalho da igreja? Tem resultado? Deus não sabe, irmãos. Que o irmão que vai ser levantado para o obreiro, se ele é um homem espiritual. Deus não sabe. Quem vai julgar isso é o pastor. A revelação de Deus, só depois que aprova os quesitos todos. Agora vamos ver se Deus está revelando. Tempo de CM. O Senhor perdeu a agenda dele. Aí tem uma passagem, o número 7. Tem uma irmã, eu falei sobre dízimo na Maranata há pouco tempo, uma irmã levantou, você é um mentiroso, eu estou lá, nunca me foi cobrado dízimo. Eu sou mentiroso, ou é a ficha deles que confirma que eu falei a verdade? Está aqui, ó. É dizimista, fiel. A Maranata, eles são tão mentirosos que eles vão fazer uma propaganda uma propaganda
Pagaram a Veja, pagaram aí as redes de televisão para fazer uma propaganda da obra perfeita, que é só voluntário, aqui não se cobra dízimo. Devia ser honestos. O que me mata, irmãos, é o tanto de mentiras que a ICM fala. O que me dói, sabe? É o tanto de mentira que esse povo fala. Eles não temem a Deus, eles acham que podem falar mentira porque o propósito é maior. É isso que me dói. É isso que me leva, irmão, a não parar, a prosseguir, e eu não vou parar. Em nome de Jesus. Porque as pessoas estão sendo enganadas, irmãos. Está aqui, ó. É dizimista fiel? Se tiver escrito aqui não, a ficha é devolvida. E eles vêm em público dizer, nós não cobramos dízimo. Balela. Não cobra dízimo num culto público. Mas qualquer função que você tenha lá dentro, se você não for dizimista, você vai ser afastado ou vai ser chamado a passar a ser dizimista. Eu já vi pastor dizendo, rapaz, contribui pelo menos um pouquinho todo mês para o seu nome não ficar fora do relatório. É uma coisa ridícula. Sabe por que é ridículo? Não porque seria só mais uma seita cobrando dízimo. É dizer que não fazem. Mentirosos. O presbitério da ICM são mentirosos compulsivos. É um absurdo. Vai perguntando, quanto tempo de ICM? Anos e meses? Deus não sabe. Tem que escrever aqui o cara, porque Deus não sabe na hora de revelar. Deus só vai revelar se você me explicar. A agenda de Deus não tem data. Afastou-se da igreja por algum motivo, que teve desviado e voltou? Se fez por qual motivo? Deus também não sabe que você esteve fora da ICM no período, né? Afinal de contas, tem que ser fiel à ICM, não é a Deus. Não está perguntando se afastou de Cristo, se afastou da igreja. Preocupação da ICM não é com quem serve a Cristo, é com quem serve a ICM. Nós temos falado isso. Eles não pregam o reino de Deus, eles fazem marketing da ICM. Está aqui, ó. Quem quiser ver aí, ó. Quer mais? Aí pergunta, foi provado? Foi provado? Deus não sabe se um irmão passou por uma prova na vida. É o irmão que tem que escrever. Foi. Deus não sabe. Para revelar, Deus tem que ouvir primeiro. Eu tenho que ouvir tudo sobre você. Aí, agora eu vou revelar se você está apto para ser pastor. Ô, irmãos, isso parece uma piada. Isso é uma piada. Tem experiências? Quer dizer, o que é experiência aqui? Você orou com alguém e alguém falou assim, Deus falou comigo. É isso que é experiência lá. Tem sequelas do passado? Se tem, quais? Deus não sabe que você deixou no seu passado uma história. Engraçado, né? Como é que vão fazer para levantar esses homens? O apóstolo Paulo não ia ser pastor na Maranata por nada. Paulo ajudou a perseguir e matar irmãos. Paulo nunca vai ser pastor da ICM, porque tem sequela pesada do passado. É isso aí. Isso é uma hipocrisia, irmãos. Últimos seminários que fez, também Deus não sabe, né? Deus não sabe se você fez seminário ou não fez. Então, fala para mim aí, ó. Aí eu vou revelar se você pode ser pastor ou não. Tem participação no Manaim, quer dizer, trabalha no Manaim ou na igreja? Trabalha lá. Faz limpeza da igreja de graça. É voluntário. Trabalha como escravo para a ICM. Deixa feriado, deixa família, deixa tudo pela ICM. É isso? Então, agora eu vou revelar para você ser. Agora aqui, faz madrugada. Eu falei pouco tempo, irmãos, alguém criticou que eu disse que a madrugada é uma heresia porque eles obrigam a pessoa a ir na madrugada. Aí sempre entra os bonitão no canal e fala assim, mentira, lá não tem isso. Tá aqui a prova, irmãos. Se tiver escrito N ali naquele quadradinho na frente, nesse quadradinho aqui, ó, nesse quadradinho, se tiver N, a ficha não é aprovada, irmãos. Eu desafio os pastores lá, se achar que eu estou mentindo, a provar ao contrário. É integrado ao culto profético, aquela reuniãozinha às 7 horas da noite. Você vai lá toda a reunião, você está lá. Tem governo no lar e na igreja?
sabe o que é governo aqui? A minha mulher não me impede de fazer a obra. A sua mulher vai te impedir de ir dar uma assistência a uma igreja de 200 quilômetros? Igual eu fiz com a minha esposa. Eu tinha o governo lá. Larguei minha esposa sozinha, com 3 filhos pequenos, o presbitério mandando rodar as igrejas, meus 3 filhos pequenos. Isso é um crime que o presbitério faz com as pessoas. Tem um amigo meu que é pastor lá, a mulher estava grávida de 8 meses, ela andava 60 quilômetros para ir para a igreja dar assistência, dormindo na igreja, porque os pastores do presbitério, quando vai dar uma assistência à igreja, vai para os melhores hotéis. O irmão dormia no anexo da igreja, num colchão cheio de mofo lá. Estou mentindo? Nossa, quanto ódio no coração. Meus irmãos, alguém vai ter que dar voz às pessoas que estão sofrendo nesse lugar, irmãos. Alguém vai ter que dar voz. Faz porque quer. Não, é uma lavagem cerebral. Ele não consegue. Eu estive lá. Ele não consegue dizer não. Ele não consegue dizer não. Ele está tão preso naquela marasma de mentiras, de revelações, de enganos, que ele não consegue. Está aqui, ó. Tem governo lá? Você manda na sua mulher de verdade para ela não questionar o que você faz? É só isso que está preocupado. Não preocupa com a esposa, não preocupa com os filhos. A família é integrada na ICM? Está aqui, ó. A família, não está perguntando se a família serve a Deus. A família é integrada na ICM. Irmãos, a única preocupação que eles têm chama-se ICM. Eles não amam almas. Eles amam igreja cheia. Respeito o pastor e ao presbitério é um cachorrinho que põe o rabinho no meio das pernas quando o presbitério manda? Então está pronto para ser pastor. É zeloso com os bens. Irmãos, isso aqui é doentio. Eu fiz um vídeo falando que amam coisas e usam pessoas. Misericórdia, o Ziel está endemoniado. Sou eu endemoniado. Está aqui a prova. Olha aqui a prova. Não perguntou se ama os irmãos. Perguntou se cuida dos bens da ICM. Que bom ter um documento desse na mão, né, para provar o que eu tenho falado, dessa hipocrisia que está dentro da ICM, essa mentira, esse engano. Aqui a prova. Disposto a realizar viagens? Sim. Primeiro você manda na mulher, agora você tá. Aí vai. Tem dons espirituais? Quais? Ainda bem que não está perguntando. É cheio do Espírito Santo? Porque lá nos pastores perguntam, é cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio? Teve visão, interpretação, revelação? É cheio. Ser cheio do Espírito Santo não é ter fruto lá, não. É falar o Xambalaia e aí está cheio do Espírito Santo. Eles riscaram da Bíblia, Mateus 7. Senhor, nós profetizamos em teu nome. Lá não existe isso. Agora perguntou aqui, olha isso aqui como é que é sério. É cumpridor dos seus deveres e obrigações no seu trabalho? Bacana. Certíssimo. Agora, tem dívida com os irmãos da igreja? Não. Não pode ter dívida com os irmãos. Tem muito crente dentro da ICM, né, que fala adepto da ICM, que é chamado de crente sem vergonha. Eu conheço um obreiro da ICM que é um estelionatário. Tinha que estar preso, tão sem vergonha que ele é. Mas é obreiro lá, toda quinta-feira o Senhor me mostrou, o Senhor revelou. Ah, irmãos, esse obreiro deve ser diácono já lá, se não for pastor já. Sem vergonha. Poucos dias um irmão falou assim, rapaz, aqui na cidade na Grande Vitória, falou que é crente desse ano, a pessoa está correndo. Que o que tem de picareta lá dentro. Mas porque a preocupação dele, se não der um escândalo aqui dentro, problema lá fora. Tempo de casado, Deus também não sabe. Qual o nome da esposa, Deus me sabe muito menos. A função da esposa na igreja, a esposa tem que ser uma escrava lá dentro também, né? A profissão da esposa, vamos lá. Estado civil antes do casamento atual, nada disso Deus sabe. E se tiver casada lá no mundo, foi casado, casou a segunda vez, não pode, porque aqui nós somos todos perfeitos. O tempo da ignorância, Deus não conta, mas nós contamos. Tem sequela? Quantos filhos tem?
Quantos filhos são membros da igreja? Olha, outra vez. Lá em cima perguntou se todos são, quantos são membros. Pegar o cara na pegadinha, né? Se o cara falar lá em cima que todos são da igreja, aqui falar que tem 7 filhos, mas 5 da igreja, já mentiroso. O critério para ser pastor tem que ser mentiroso, meus irmãos, estão aí fazendo a ficha. Estão querendo pegar alguém na pegadinha aqui para quê? Caso não tenha filhos, qual o motivo? Por que não tem filho? Ah, irmãos. De matar, né? E o pior é que eu ainda preenchi essa ficha várias vezes na minha vida, né? Está disposto a desempenhar um ministério voluntário, né? Fazer o que nós mandamos. Primeira pergunta, você obedece? Está disposto agora sem nenhum salário? É de graça. Amém. Todos deveriam ser. Infelizmente, a cúpula do presbitério não é. Salários altíssimos que eles têm, pelo menos as notícias que nós temos, se não for documento falso, nós vimos contra-cheque de pastor lá até de mais de 40 mil reais, se não for falso, né? Estou salvando aqui. Aí pergunta se leu a Bíblia. Para que ler Bíblia? Eu vi essa pergunta aqui, eu fiquei assim pensando, falei, meu Deus, parece uma piada, né? Como que é contradizente? Isso aqui é só para dar a impressão que são espirituais. Se o próprio presidente está falando que Bíblia é coisa do passado, que Evangelho é coisa do passado, que a Bíblia vai acabar, que o negócio agora é revelação, para que perguntar se leu a Bíblia? A Bíblia não é coisa do passado? Agora aqui, meus irmãos, está a cereja do bolo. Aqui está a cereja do bolo. Coloca em prática os ensinos do satélite e EBD? Não está perguntando, irmão, se o irmão vive aquilo que é ensinado, até porque não ensina nada na EBD. Só ensina revelação. A ideia de jegue. Desculpa da palavra, irmãos. Desculpe da palavra. A gente fica irado, irmão, porque realmente dá uma ira. Alguém falar, o Zé está irado. Pode falar. Eu estou irado, irmãos, com tanta canalice. Estou irado com tanta mentira, tanto engano, sabe? Estou aqui batendo um papo com vocês e mostrando esse engodo que é. Colocar em prática aqui é citar, aplicando a EBD, o dia que acontece lá, está fazendo as perguntas, tá levando os irmãos à participação. Não tem nada a ver com viver o Evangelho. Sabe ligar. Oh, irmão, pelo amor de Deus, eu vou falar a verdade. Isso aqui é piada. Não. Uma ficha para levantamento de pastores. O obreiro ali enquadra obreiro, pastor, diácono. Sabe ligar satélite? É técnico em informática? Por que não pergunta assim de uma vez? Faz ou já fez o curso do Instituto Bíblico? Para que Instituto Bíblico? Se você tiver curiosidade, eu vou procurar e vou fazer um vídeo sobre o Instituto Bíblico. Se for como da época que eu fiz, é de cair o queixo de tão sem conteúdo bíblico. Só tem nome de bíblico, só o nome. Nada. Frequência média na sua igreja. No meio da semana e no final de semana. Irmãos, é porque o Senhor, às vezes, o Senhor Jesus, às vezes, vai viajar. Aí não sabe o quanto de frequência. Tem que fazer deboche, mano. Não. Quantas visitas faz por mês aos irmãos da igreja? E para baixo aqui você vai contar uma experiência, você vai... né? Experiência com clamor. Aí na frente põe oração. Não, é oração ou clamor? A ficha continua. Uma experiência com jejum. Engraçado que a Bíblia fala assim: quando você for jejuar, você unta teu cabelo. Ninguém precisa saber que você jejuou. Lá na ICM precisa. Experiência com a madrugada. Tá aqui, ó. Você não teve? Então você não faz madrugada. Qual a experiência com a madrugada? Eu levantei cedo, eu não pus o relógio despertar. Aí faltava 15 minutos para 6, o Senhor me acordou para ir para a madrugada.
experiência com consulta, perceberam? Nenhuma. Presta atenção aqui, irmãos. Olha aqui as perguntas. Experiência. Tá aqui as perguntas. Mensagem. Os irmãos viram alguma pergunta assim? O irmão já ajudou um irmão necessitado? O irmão já comprou um remédio para alguém quando estava doente? O irmão já ajudou a pagar um aluguel de um irmão que está necessitado? Os irmãos perceberam? O irmão tem amor pelas almas, de verdade? As perguntas que deveriam ser feitas não existem aqui, irmãos. Porque a preocupação para ser pastor na ICM nunca foi ser pastor. Sempre foi ser ICMita. Ao presbitério reunido, o Senhor não revelou vergonhas e mentiras. Eu fico pensando, irmãos, e eu falo isso com muito temor, irmãos, porque eu tenho causado, assim, a ira de algumas pessoas, porque estão tão cegas lá dentro, mas eu tenho esperança que essa ira possa ser um dia transformada em raiva contra as mentiras. Meu desejo é que a mesma ira que alguns irmãos têm de mim, do pastor Solon, de outros aí, possam ter também das mentiras e os enganos que estão acontecendo lá dentro. Como eu tenho hoje. Hoje eu tenho ira. Hoje eu tenho realmente uma ira no meu coração, não pelos irmãos, porque eu amo meus irmãos que estão lá. E é por isso que eu faço esse trabalho. Eu tenho família lá dentro. Mas eu tenho ira, assim, da mentira e dos enganos que esse povo tem feito, irmãos. É brincadeira. Eu espero, irmãos, que as pessoas abram os olhos para ver o quão mentirosos são esses homens. Eu espero que as pessoas entendam o que está acontecendo ali dentro. Não há operação de revelação. Isso é tudo balela, irmãos. Osiel está cuspindo o prato que comeu. É o que eu ouço. Osiel é mentiroso. Irmãos, eu estou com as provas nas mãos. Infelizmente, estava sendo me servido no prato mentiras, enganos. E é por que eu faço esse trabalho, irmãos? Porque a preocupação que nós temos, depois de conhecer a fundo o engano e a mentira, será que Deus está operando salvação no meio de mentiras e enganos, irmãos? Não é possível. Será que o Deus da Bíblia é esse Deus? Será que o Cristo da Bíblia, o Espírito Santo da Bíblia, é esse Espírito Santo que anda, que cirandeia no meio dessas mentiras e enganos com a maior naturalidade? Será? Não, irmãos. Não é. Não é. Que Deus tenha misericórdia. E depois disso tudo aí, irmãos, dessa ficha, nós temos alguns casos testemunhados que passou numa comissão, passou na segunda comissão, passou na terceira comissão, e foram perguntar ao pastor assim, qual o canal que passa a EBD na televisão? E o irmão não sabia. Pra quê? Não serve para ser pastor. Não serve para ser pastor, porque ele não sabe o canal de televisão que passa a EBD. Irmão, vamos ser sinceros. Dói. Mas dói menos a verdade, irmãos. Vamos parar de ser enganado. Vamos parar de ser estupidamente enganados por mentiras e enganos. É hora de abrir os olhos, irmãos. É hora de ver a verdade. É hora de voltar para o evangelho verdadeiro de Cristo. É hora de ser tapado por a sua visão, por mentiras. Irmãos, eu peço muita misericórdia. Eu vou fazer até uma oração com você, meu irmão. Vou fazer uma oração por quem está lá dentro sendo enganado. Pai, em nome de Jesus, esses irmãos que estão tão cegos como um dia eu fui, Pai. Eu estive lá, Pai.
Senhor foi lá com mãos fortes. Como foi doloroso eu deixar aquilo. Como foi difícil, mesmo vendo, mesmo enxergando a verdade, como foi difícil sair de lá. Por isso, Pai, em nome de Jesus, opera naquelas vidas o que o Senhor operou no meu coração. Tira desse engano, dessa mentira. Senhor, abra os olhos dos teus filhos, em nome de Jesus. É uma súplica, é um clamor, é um pedido. Senhor, é um pedido de socorro que nós fazemos pelas almas que estão perecendo naquele lugar, Senhor, no meio de tantas mentiras e enganos. E o nome do Senhor venha a ser glorificado. Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, terminando o vídeo, você chegou até aqui, você é inscrito, você já apertou o sininho das notificações, já deu joinha? Amém. Se não fez, faça agora, em nome de Jesus. E você que é inscrito, confirma aí se está apertado o sininho das notificações. Confirma se você continua inscrito, porque pode acontecer de o seu nome deixar de estar inscrito. É importante o seu apoio, sua ajuda, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.